Amém, coisa boa, né? No livro de Êxodo, eu vou fazer um pequeno intervalo da série que eu estou pregando sobre os gestos arreligiosos de Jesus e vou hoje trazer uma meditação breve, mas baseado aqui em Êxodo capítulo 15, a partir do verso 22. E quero saudar o irmão Marcos Souza, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que está acompanhando a transmissão, o Arthur Martins, que está lá em São Paulo, também está acompanhando, e a minha conterrânea Virgínia Pinheiro, que está lá em Feira de Santana, Bahia, participando do culto com a gente, saudando a igreja. Que bom ter vocês aqui. Temos outros irmãos, dá um oi aí, um ok, tá? Para a gente localizar vocês. Mas o texto bíblico diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatuto e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então clamaram a Elim. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Logo depois de Mara, Elim. Mara, águas amargas. Elim, fontes doces. Palmeiras, como diz o bom baiano, água, sombra e água fresca. De preferência, água de coco, né? Que ninguém é de ferro. Então, palmeiras, água. Logo depois da amargura, da sequidão, veio o refrigério de um oásis. Elim era um oásis no meio do deserto. Gente, se humanamente a gente analisar a atitude de Moisés, nós podemos chamar Moisés, humanamente falando, de um irresponsável. Como é que você tira as pessoas de suas casas e as convida a partir para o deserto, que ele não tinha garantia de nada? E mais, ao chegar ao deserto, o povo murmurou depois de 3 dias de libertação, porque não tinha a equipe de infraestrutura, não tinha água, não tinha possibilidade de sobreviver no deserto. Humanamente falando, Moisés seria tratado, e foi, por muitos aqui, considerado um irresponsável. Como é que você nos convida a sair da nossa segurança e nos traz para essa aventura sem condições do mínimo de vida? Bem, todos nós sabemos que Moisés não era um irresponsável. Moisés estava levando o povo a seguir o Deus a quem ele seguia. E, portanto, no meio do deserto, Deus abriu muitos mananciais. Assim tem sido a nossa história do culto do meio-dia. Há mais de 60 anos atrás, começou-se a realizar num escritório, não num templo, num escritório, uma reunião de oração que passou a ser considerado culto do meio-dia, pela Escola Bíblica do Ar. À época, um trabalho pioneiro de um radialista evangélico chamado Davi Gomes. Então, nesse escritório, eles começaram o culto do meio-dia. Depois foi organizada a Igreja Batista da Esperança, 58 anos atrás.
ela rodou por alguns endereços porque não havia um templo, não havia um prédio, não havia um terreno. E o culto do meio-dia continuou a acontecer. Depois de muitos anos, teve aqui um sobrado velho. Entre tantos sobrados que a gente tem no centro da cidade, tinha um sobrado velho nesse terreno aqui. E ali se organizou a Igreja Batista da Esperança. E o culto do meio-dia ganhou dimensões maiores, porque tinha uma porta aberta, tinha um templo, tinha irmão de várias igrejas. E depois de muitos anos, esse culto do meio-dia, ele se intensificou com a chegada do pastor Jeremias Bento da Silva, genro do Davi Gomes, que ele tomou posse num culto de sábado, no domingo ele pregou pela primeira vez como pastor, e na segunda-feira ele abriu a porta, aí já era esse templo, abriu a porta às 9 da manhã e só fechou às 5 da tarde, e começou o ministério chamado Ministério de Portas Abertas. E eu não sou velho, mas nessa segunda-feira, quando pela primeira vez a porta foi aberta, para a gente manter de segunda a sexta essa porta aberta, realizando 3 cultos por dia, 9 da manhã, meio-dia e às 16 horas. Eu quero lhes dizer que eu não li, eu estava aqui. Eu era um jovem seminarista que, junto com o pastor Jeremias, abriu a porta, e eu, pelo menos 2 vezes na semana, estava aprendendo a ser pastor com essas portas abertas. Eu lembro de um caso muito emblemático. A diaconisa que dirigia esse ministério, ela era muito austera, ela era muito brava, sabe? Ela era durona. E aí entrava gente aqui do executivo a gente em situação de rua, e a gente recebia do mesmo modo, com o mesmo carinho. Um dia entrou uma moça, subiu por essas escadas, e ela subiu tão carregada, tão oprimida, e ela se pôs aqui numa das cadeiras, eram bancos, né, de madeira, e ela começou numa posição, aí qualquer psiquiatra, qualquer psicólogo a enquadraria rápido, mas ela colocou o dedão na boca, como se fosse uma chupeta, começou a chupar o dedo, a chorar e a ficar numa posição, né, enfim, de criança. Essa diaconisa que eu falei que era muito brava, que era muito austera, que era muito, né, durona, ela teve uma sensibilidade espiritual que ela pegou essa desconhecida, eu vi isso, tirou do banco e a colocou no colo. E, se você quiser, alimentou a loucura daquela mulher carente. E deu a ela um colo que talvez ela procurasse e não encontrou durante a vida inteira. E eu posso te falar que eu vi que essa moça se converteu porque uma diaconisa deu a ela colo e não disse uma palavra, só deu colo. Isso é culto do meio-dia, portas abertas para a esperança. E o nome dessa moça, uma moça muito simples, era Alice. Ela foi batizada, ela ficou entre nós, ela desenvolveu a vida dela. As suas loucuras, ela pôde vivenciá-la entre nós. Porque nós não somos uma igreja ou um lugar em que o oásis é apenas para os normais. O oásis é para quem tem necessidade. E tantos outros que a gente pode enquadrar como doentes psiquiátricos entraram aqui e eles não foram despejados, nem foram encaminhados para a época, né, o Pinel, mas elas foram tratadas como gente e encontraram a graça do Senhor. Nessa leva, teve um camarada que entrou. Aí, quando eu assumi o Ministério da Esperança, muito tempo atrás, eu tive uma visão e a gente começou a abrir o culto do meio-dia em outros lugares. Além deste, a gente tinha na Praça Mauá, quando Praça Mauá era prostíbulo, na Cruz Vermelha, em frente ao Hospital do Câncer, e outro na Central do Brasil. Só lugar fácil, não é? Só lugar tranquilo.
Então nós tínhamos 4 cultos ao meio-dia simultâneos. E gente muito pesada chegando. E lá no culto do meio-dia eu me alternava. Um dia estava num lugar, outro dia estava no outro, o que a juventude não faz, não é? E aí eu estava lá na Cruz Vermelha, quando me entra um camarada, daquele com um semblante muito pesado, muito carregado, e ele nem ouviu o sermão, ele nem ouviu música, ele simplesmente entrou, era um lugar, era uma sala, um sobradozinho, ele chegou, e eu não sei se você já viu essa cena, ele pegou um 38 que estava na sua cintura e colocou assim, ó, no que a gente chama de altar. E não só colocou o 38 para nos ameaçar, ele estava entregando o 38 e estava entregando a vida a Cristo. Depois de um tempo, sabe quem era ele? Era o Nascimento. Ele se transformou em funcionário da igreja. Ele veio a ser o cara que cuidava da gente aqui. E tinha uma coisa, eu não precisava de segurança. Se o Nascimento percebia que tinha alguma hostilidade perto de mim, irmão, e 138, aí era na base quase que da peixeira, né? E o Nascimento, o Nascimento veio a falecer, e veio a falecer, sabe, depois ele teve recaídas com álcool, com as drogas, mas nunca esquecendo o amor que ele teve em Cristo Jesus. No auge disso, como é que a gente conseguia pagar 3 aluguéis em lugares caros, centro da cidade? Um empresário me chamou na Avenida Chile e falou assim, enquanto esses trabalhos estiverem abertos, eu vou pagar os 3 aluguéis. E não precisa me dar nota fiscal. Eu vou pagar, eu não vou abater no imposto de renda. Eu vou manter, porque ele acreditava e ele via isso. Milagres de Deus aconteceram. Trouxemos uma missionária lá do Acre, e ela coordenava esse ministério de portas abertas, muito pesado, muito árduo. E no auge disso, que a gente precisava de dinheiro, antes do empresário, um culto aqui de domingo à noite, me entrou uma senhora, durante o culto, à época o púlpito era aqui, era totalmente diferente, essas portas, essas paredes não existiam, ela sentou no último banco que ficava lá, e ela... Sabe quando bate o clima espiritual e você sabe que tem alguma coisa? Eu pedi que as pessoas orassem em grupos, em grupras, e todo mundo pegou alguém, e eu vi que ela ficou sozinha. Eu saí do púlpito, fui lá onde ela estava, coloquei a mão sobre o ombro dela e comecei a orar por ela. E eu vi que tinha muita opressão maligna, E terminou o culto, eu sentindo, preguei, mas com aquele peso, com aquela dificuldade. E eu fiquei à porta, tinha uma mesinha ali na porta, novamente, não tinha essas paredes aqui, tinha uma mesinha, e eu estava à porta, gente, na época, era paletó e gravata, bonitão, tal, né? Ali a porta, era todo, né? Era todo cheio dos meandros, né? De uma igreja tradicional, e a porta lá cumprimentando, e foi passando todo mundo, ela ficou sentada, e eu sabia o que me esperava. E quando eu estava à porta, já tinha esvaziado praticamente a igreja, as pessoas estavam lá embaixo na calçada, isso à noite, domingo à noite. Essa senhora olha para mim e falou assim, me falaram que vocês estão precisando de dinheiro. Eu vim dar o dinheiro. E colocou sobre a mesa lá cédulas, que obviamente eu não contei. E eu olhei, e no meu discernimento, eu falei, esse dinheiro eu não quero, porque esse dinheiro não vai ser mantido o que a gente está fazendo aqui. Teve uma manifestação demoníaca, e aquele dinheiro era uma oferta, mas não era uma oferta que vinha de Deus, e nós não aceitamos, nós recusamos. Essa moça pôde ter o seu momento. Ela saiu aqui, parecia que parou o trânsito, porque ela nem olhava para um lado, nem olhava para o outro, transtornada, e tomada por seres espirituais que a trouxe aqui. Você, talvez, essa história tem que ser contada com mais tempo, mas o fato é, o dinheiro não foi aceito, o dinheiro não foi usado. Essa coisa de que não me importa de onde vem, importa para onde vai, porque se bater no gasofilácio a gente vai santificar. Bem, eu já vi muita gente cair nessa história da carochinha. Para a gente importa sim de onde vem, porque se o dinheiro não é lícito, ele não vai ser bênção,
ele certamente prejudicou alguém. Então, a gente não vai fazer a compensação. Bem, venha de onde vier. Não, é importante saber a fonte. E logo depois dessa experiência, esse empresário nos chamou e garantiu. E eu disse para ele a mesma coisa, essa experiência que eu disse aqui para vocês. Ele olhou para mim, era um cara muito conceituado, e falou: você está duvidando da integridade do meu negócio? Eu era um grande empresário. Eu falei: não tenho condições, mas eu só estou te responsabilizando, sabendo que a gente quer o que for de Deus e o que for lícito e o que for tranquilo. E essa responsabilidade é toda sua, não é minha. Mais de 4 anos que eu estive à frente desse ministério, nunca faltou um mês e esse trabalho foi mantido. E, às vezes, quem fica aqui volta para casa carregando um peso muito grande, porque pessoas chegam aqui muito arrasadas e muito quebradas. A gente voltou para a Esperança há menos de 2 anos e a gente refez, né, muita coisa que estava precisando refazer. O centro da cidade praticamente fechou, e eu não sei você na sua sensibilidade espiritual. O centro da cidade passou a ser um lugar muito pesado, espiritualmente falando, um lugar muito carregado. E essa igreja se faz necessária de portas abertas aqui. Essa igreja é Elim para muita gente que está no deserto, para muita gente que está em Mara, que está no meio da amargura. Aqui é Elim, isso aqui é oásis. E vocês sabem que a gente nunca trabalha para a glorificação e o crescimento da igreja local. A gente trabalha para o reino, e que venha Elim, que cure a sua amargura, que tenha água que brota da fonte e que vá com Deus para onde Deus a enviar. Sempre tem sido o nosso lema. E o último beneficiário, pelo menos que a gente tem, era um rapaz que chegava aqui no culto do meio-dia, que você sabia que ele chegava sempre suado, muito suado, ofegante. E toda a mensagem, seja quem fosse, ele chorava, e chorava muito. E o Tiago entrava aqui, feliz, tocava a mão de um, tocava a mão de outro, ia, uma felicidade no olhar. Ele passou a vir aos domingos. E há coisa de 1 mês atrás, eu convidei os novos membros da igreja a se apresentarem, e ele veio e se candidatou ao batismo. Eu vou ser membro da igreja porque eu vou me batizar. E assim, nós estávamos trabalhando na vida do Tiago. O Tiago é o que mais participava dos cultos virtuais. Mandava mensagens: Deus tem abençoado a minha vida foi mudada. Ele teve um histórico com drogas, e ele estava superando dia a dia as suas enfermidades. Ele estava recebendo cura do alto. Conseguiu um emprego, ele falou: pastor, só estou lamentando porque não posso mais estar no culto do meio-dia. A coisa de 2 semanas ele estava aqui, chegava sempre cedo e conversava com o Igor. E o Igor trabalhou com ele esses últimos meses, discipulando, abençoando a vida do Tiago. Tiago foi restaurado. Segunda-feira o irmão dele veio aqui. O irmão dele é da Igreja Batista, da Igreja Bola de Neve. E o irmão dele deu um depoimento lindo. Essa igreja, esse ministério, transformou a vida do meu irmão, e eu vim agradecer. Sexta-feira ele estava no ambiente de trabalho, ele se sentiu mal, e ele veio a óbito. Ele não se batizou, não deu tempo. Ele não se despediu, não deu tempo. Mas ele foi profundamente abençoado pela vida de vocês. E eu não poderia deixá-los ir sem saber, porque muitas vezes a gente sequer sabe a bênção que a gente foi na vida de alguém. Coisa de 60 anos atrás, essa porta aberta e esse culto do meio-dia tem abençoado vidas. Algumas vezes a gente sabe, outras vezes a gente não sabe. Vamos manter essa chama acesa. Nos ajude em oração. Venha, mesmo quando a perna pesar, venha e traga mais gente. Algumas vezes nós que estamos aqui, Eliomar, Elisete, já fez culto aqui com 3 pessoas, mas o fogo não foi apagado. Como diz lá a mesa do Senhor, que se colocava o recipiente para que o pavio não se apagasse. E algumas vezes é muito duro,
Mas é muito recompensador saber que muita gente chega aqui e encontra Elim. E agora com a igreja virtual também. Muita gente está sendo edificada, está sendo abençoada. Saiba que o vosso trabalho não é vão. Não é aventura a gente caminhar no deserto. Não é aventura a gente ter uma igreja de portas abertas no centro da cidade do Rio de Janeiro. Aqui não é Mara, aqui é Elim. Elim, fonte de água que brota do Senhor. Teve gente que deixou de vir aqui porque o pastor usa brinco. Só lamento, porque a religião, né, talvez supere a graça do Senhor que brota. Ah, pastor, então não custa nada tirar o brinco. Bem, custa. E como custa? Porque se isso é importante, sabe por que eu coloquei brinco há um tempo atrás? Porque algumas grandes igrejas batistas estavam me convidando para ser pastor delas. E eu não queria ser pastor de estrutura, eu queria ser pastor de gente. Eu não estava olhando salário. E eu vim assumir uma igreja falida, mas uma igreja muito abençoada. Uma igreja de favela, uma igreja no centro da cidade, que poucos pastores assumiriam. Porque eu não estou aqui para ornamentar crente, a gente está aqui para salvar vidas perdidas. E se os crentes têm dificuldade com argola, tem muita gente perdida que chega falando assim, bem, dá para conversar e dá para ouvir alguém que não vai ter preconceito com a minha dependência química, mas que vai me amar. A memória do Tiago, que chegou aqui quebrado e foi salvo pelo Evangelho de Jesus, mesmo pregado por um pastor que não tem estampa de pastor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para a gente caminhar, que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, e te dê alegria. Amém, amém, amém. Antes de você sair, fale para alguém uma palavra assim, Deus te abençoe, Deus te guarde, ou um verso. Chega perto aí, vamos lá, socializa aí, por favor. Deixa de ser antipático.